Olá, a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto no Congresso Nacional. Nós vamos conversar agora com o relator dessa matéria, o senador Sérgio Souza. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente conversava antes do início da gravação e acho legal a gente começar por aí, que o voto secreto já teve um papel importante para proteger o trabalho do parlamentar, né? Nós vivíamos num momento de exceção, numa ditadura, onde expor a forma do voto, expor o voto, não era a forma de você representar a população, né? Quando do evento da Constituinte, a Constituição de 88, isso foi colocado na Constituição como um avanço, como garantias à sociedade brasileira, a um regime democrático, a possibilidade de aquele que representa o Estado, a federação ou ao cidadão, ele possa votar de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua orientação partidária, de acordo com os votos, ou seja, com os representados e de forma livre, sem sofrer repressão. E aí estava a figura do voto secreto. Na verdade, a época era justamente para evitar um patrulhamento, né? E poder que o parlamentar fizesse um trabalho de qualidade. 25 anos depois, né? Esse valor foi invertido, né? É porque agora nós já temos também uma democracia consolidada, né, senador? Você veja como as coisas cada vez acontecem mais rápido, né? Há 25 anos atrás, nós estávamos comemorando a redemocratização, a edição de uma Constituição Cidadã. 2 anos depois elegemos um novo presidente, 2 anos depois depusemos esse presidente e a vinda do então presidente Itamar Franco, ele teve que repensar e falar, olha, preciso reconstruir essa sociedade, ter equilíbrio econômico, inflação, que era de 80% ao mês, baixou para menos de 10% ao ano, trouxe todo um controle econômico, uma moeda forte. E, de repente, o Brasil passou 20 e poucos anos, de certa forma, acomodado. Eu estava até achando que o cidadão brasileiro estava alienado, sabe? Estava reprimido, cuidando cada um da sua vida, não estavam preocupados com as grandes causas nacionais. Tanto que eu propus um projeto de lei há 1 ano e meio atrás, é o número 2 de 2012, hoje já está na Câmara, é aquele para inserir cidadania, moral e ética no ensino fundamental e ética social e política no ensino médio, justamente pensando, nós precisamos resgatar esse movimento da sociedade pensador, que lute pelas causas, que seja um cidadão moral, ético, que cobre isso dos seus políticos, que saiba escolher os seus representantes. De repente, Tânia, eu vejo isso acontecendo, sabe? Para minha alegria, estou aplaudindo isso. E aí começam a pedir as mais variadas posições dos políticos e cobrar aquilo que a sociedade vem cobrando nos últimos anos. E uma das pautas da sociedade hoje é o fim do voto secreto. Por que o fim do voto secreto? Porque a sociedade evoluiu de tal forma e está fazendo um controle pelas mídias sociais, pelas redes sociais, pela internet, pela mídia como um todo. Ela acompanha o trabalho do seu parlamentar, ela quer saber como que ele vota. E na grande maioria dos casos, não há mais nenhum tipo de justificação por que ser secreto. Talvez um ou outro ainda, como por exemplo a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, a escolha do Procurador-Geral de Justiça. Algum parlamentar ou outro pode entender, não, eu não quero ser constrangido em votar não e ele ficar sabendo que eu votei não, porque eu posso ser perseguido. Mas eu acho que a sociedade brasileira está evoluída de tal forma que vai conseguir perceber se aquele não é bom para o país, porque talvez a unanimidade seja burra, né? O ditado diz isso às vezes. Rodrigues, né? Isso. Que a unanimidade pode ser perigosa. E aí ele está fazendo, inclusive, uma sinalização, olha, você não tem o apoio unânime do Congresso Nacional, do Senado e assim por diante. E se este cidadão, imbuído do cargo de ministro ou de Procurador-Geral de Justiça, fizer algum tipo de perseguição, a sociedade vai estar ali para ver. E ele vai poder se erguer e dizer, olha, só porque eu votei não, você está me perseguindo. Agora, eu não acredito que um ministro do Supremo Tribunal Federal ou um Procurador-Geral de Justiça vá perseguir alguém se não tiver motivo, né? Se não tiver processo e assim por diante. Então, eu acho que estamos preparados para acabar com o voto secreto. Porque as instituições estão mais aprimoradas já nessa altura do campeonato. Muito mais, há um controle todo. O Supremo, a votação
de todos os processos são ao vivo pela TV Justiça. Nós aqui, a grande maioria, é ao vivo para a sociedade brasileira através da TV Senado. Senador, ficou uma dúvida para mim com relação a essa questão do voto secreto, porque enquanto se discutiu o assunto em plenário ainda hoje, nós vimos também que o senhor foi designado na Comissão de Constituição e Justiça mais uma vez, dessa vez para relatar um projeto que altera o regimento interno, uma regra de funcionamento da Casa. É estranho pensar que, apesar do voto secreto estar extinto agora no Congresso, se a PEC é aprovada, assim mesmo ainda temos que mexer em outras regras. Perfeito. Por quê? Não, boa pergunta. Na verdade, a discussão se instalou hoje no plenário do Senado por conta que nós estamos pleiteando a quebra do interstício e aprovar um regime, um calendário especial para votar ainda essa semana, ou no mais tardar a semana que vem, para nós votarmos essa proposta de emenda constitucional no Senado. Proposta de emenda constitucional, né? Então ele está emendando a Constituição. O que nós estamos acabando? Com os votos secretos previstos na Constituição inerentes ao Parlamento brasileiro. Então, aquilo que o parlamentar vota secretamente, que está escrito na Constituição, a proposta por mim relatada e apresentada pelo senador Paim como subscritor principal, não mais existirá. Agora, restam ainda os votos secretos dentro das estruturas administrativas dos órgãos. Por exemplo, o Congresso Nacional, nas suas casas, Câmara e Senado, tem os regimentos internos. O regimento interno é o que regula a forma de se reger o Senado Federal. E no regimento interno tem previsão, por exemplo, de voto secreto para a escolha dos membros da mesa. Também data de décadas atrás, justamente por conta de que não houvesse perseguição àquele parlamentar que não votasse naquele grande figura política, assim por diante. Agora, eu acho que isso não cabe mais. Se nós olharmos para a eleição do começo do ano, da atual mesa, nós vamos ver que dos 80 senadores, se eu não me engano, que votaram naquele momento, aqueles que não declararam, mas pelo menos aqui nos bastidores as pessoas sabiam quem é que votou em quem. E o grande problema não é quem votou no candidato Renan Calheiros ou quem votou no candidato Pedro Táxi. O grande problema é aquele que diz que votou para o candidato Pedro Táxi, mas não apareceu o voto, porque afirmaram em torno de 28, 29, não, 32 afirmaram que votou nele e votou somente 18. Então, o problema é este parlamentar que mente para a sociedade brasileira, que quer se posar de bonzinho, mas no final... Então, a maioria assumiu o voto. Não vejo nenhum problema, eu não vou ter nenhum problema de relatar esse projeto de resolução, está na CCJ, é o projeto de resolução número 8 de 2013, que altera o artigo 291 do Regimento Interno, também para acabar o voto secreto no âmbito interno do Senado Federal. E proposta de emenda à Constituição, a gente sabe, são 2 turnos em cada casa, Câmara e Senado. Certo. Mas no caso de alterar as regras de funcionamento do Senado Federal, projeto de resolução, nesse caso, basta a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ou nós vamos chegar ao plenário? O plenário já está no plenário, ele vai ser votado em 2 turnos no plenário, só que primeiro ele tem que aguardar um período de discussão de 5 sessões, depois vem o primeiro turno, depois mais 5 sessões, daí o segundo turno. Ou seja, nós estamos falando aí, quando há muita vontade política, de 2, 3 meses para conseguir apreciar uma proposta de emenda constitucional. Quando você quebra esse interstício, cria um calendário especial, você pode fazer isso tudo no mesmo dia. E é essa a nossa intenção. Inclusive, já colhi a assinatura no 80%, 90% dos líderes, já temos mais do que o suficiente para quebrar o interstício. Daqui a pouco vou estar entregando à mesa para que possamos adotar o calendário especial para acabarmos de vez com o voto secreto do Parlamento brasileiro. Aí o senhor aproveitando esse momento de mobilização popular para dar fôlego à proposta, né, senador? Não tenha dúvida que este momento é muito importante para o Brasil. Eu estou há 2 anos e alguma coisinha no Senado Federal, estou aplaudindo esses movimentos e estou me sentindo lisonjeado por estar aqui justamente nesse momento, porque muitas coisas que não andavam estão andando e eu faço parte disso, e principalmente aquilo que não era politicamente interessante, mas perante a sociedade é interessante, começa a ser pauta prioritária. Então, parabéns aos movimentos brasileiros que têm nos ajudado em muito, não tenha dúvida disso.
Obrigada pela sua presença, senador. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento e se você quiser entrar em contato conosco, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.